Já que por lei eu não consigo ter uma coisa que beneficia tanto a minha filha, então eu sou uma traficante. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha e que seu uso não lhe fazia mal e nem lhe levava a fazer o mal. La otra vía, la vida represiva, si hace 50 o más años que está fracasando, demuestra que é impotente. Porque a maconha foi demonizada, mas hoje em dia ela virou um grande negócio. Eu acho que a maconha está para a medicina do século XXI, como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Mas que linda frase. The most dangerous drug in the United States, and we haven't begun to find out all of the ill effects. Você pode usar um critério para obter certas drogas a partir de plantas e estabelecer que tem uma planta maldita que não pode ser usada. Salve, salve pessoal que acessa aqui o AscaCast, podcast produzido pela Associação Canábica Medicinal Ascamed, que está junto contigo na luta pela democratização do acesso a cannabis medicinal. Eu me chamo Bruno Vargas, sou o apresentador desse podcast, desde o primeiro até agora é o nosso 12º episódio. Hoje a gente vai conversar mais uma vez com duas pessoas. Eu tenho feito sempre com uma, mas nesse finzinho eu gostei de fazer com dois entrevistados, então a gente vai manter essa. Quero que vocês em casa deem as boas-vindas a dois professores da UFSM, duas pessoas que vão falar desse lado da pesquisa com a gente, um lado super importante da nossa pauta. Vou até ler aqui a minha folhinha, que hoje é mais difícil os nomes e as graduações. Então vamos lá. Primeiro vai conversar aqui com a gente o professor doutor André Vale de Bairros, ele que é graduado em farmácia e que tem doutorado em toxicologia e análises toxicológicas pela USP. Atualmente, ele é professor adjunto em toxicologia clínica pelo curso de farmácia da nossa Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. Também conto aqui na minha frente com o professor doutor Saulo Tadeu Lemos Pinto Filho, ele que é graduado em medicina veterinária e tem doutorado em cirurgia e clínica veterinária, ambas pela UFSM. Hoje é professor adjunto do Departamento de Clínica de Pequenos Animais da UFSM. Mais uma vez, agradeço os dois por estarem aqui hoje. Um episódio super especial, super importante tratar dessa pauta. Muito obrigado, André e Saulo. Sejam muito bem-vindos ao AscaCast. Muito obrigado aí. Tudo bem? Vamos começar as apresentações por ordem alfabética, né? Já fiz um pouco uma apresentação, mas gostaria que tu explicasse um pouquinho mais sobre a tua atuação hoje dentro da UFSM. Aí já adianto uma pergunta. Hoje a cannabis, as pesquisas com cannabis são a tua principal linha de pesquisa? Como tem sido tratar desse tema dentro da universidade? Certo. Bom, primeiramente boa tarde a todos, né? Eu comecei a trabalhar em 2016, então a minha especialidade é mais a parte de toxicologia analítica, desenvolvimento de métodos para a identificação de substâncias, principalmente em fluidos biológicos. Tá? No caso, a cannabis, ela entrou, no caso, como uma linha de pesquisa realizada pelo grupo do qual eu coordeno, foi nos últimos anos. Para ser mais especificamente, foi a partir do ano passado. E tudo como eu já queria ter trabalhado antes, infelizmente tive alguns contratempos, principalmente em relação à compra de material para poder fazer esse tipo de pesquisa, tá? Mas, felizmente, hoje eu tenho um aluno doutorado que está realizando um projeto, que é o Leonardo Correia, sobre o uso do canabidiol, tá certo? Com a exposição lactacional. E tem um outro projeto que, por questões de confidencialidade, que é o desenvolvimento de um kit para determinação de produto canábico, no caso, para saber se tem maior proporção de canabidiol ou do THC. Né? Mas ambos começaram desde o ano passado. E tu, Saulo, como é que está sendo essa linha de pesquisa aí? Sabe que eu comecei a trabalhar com cannabis por causa da Carolina, né? Ela que me incentivou. Eu entrei na pós em 2018 e aí eu comecei a trabalhar com cannabis em 2022, 21, 22, né? Por conta do projeto dela, né? Foi uma ideia que ela teve. E a cannabis na medicina veterinária,
ela entra muito bem, né? Porque nós temos inúmeras doenças que chegam num ponto que a gente não consegue mais tratar. E isso eu digo, não consegue mais tratar de forma alopática, né? Com os medicamentos que a gente tem no mercado hoje. E a cannabis vem bem nesse sentido de ajudar esses pacientes que muitas vezes têm doenças crônicas, né? Doenças crônicas e que, portanto, muitas vezes não tem cura, mas que a gente consegue manejar, né? E a cannabis vem bem para que a gente consiga manejar. Então, doenças que causam dor crônica, né? Doenças que acabam partindo de falhas genéticas, como é o caso da dermatite atópica canina, que é o que a gente trabalha atualmente, né? Desde que a gente começou, a gente trabalha fortemente com essa doença. A Carol já trabalhou no mestrado dela com essa doença e agora está continuando na mesma linha, né, no doutorado, né? Só observando aspectos um pouco diferentes. Mas a gente está vendo resultados muito positivos, né? Muito positivos. E aí, quando tu busca a questão científica, tu vê que realmente tem um espaço muito grande, né? Tu vê que a gente, né, e todos os vertebrados têm um sistema endocannabinoide que respondem, né, e que precisam muitas vezes de canabinoides exógenos, né, ou dos fitocannabinoides, porque os endo não são suficientes, né, ou porque não são produzidos, enfim, pelos mais diversos motivos. E em função disso tu tem um uso que realmente faz sucesso, né? Faz sucesso e melhora muito a qualidade de vida dos animais. Nossos animais hoje vivem muito mais. Então, animais mais velhos e que têm dor, né, ou que têm doenças autoimunes, inflamatórias, né, a gente tem tido muito sucesso e realmente dá muito gosto, né, trabalhar com cannabis atualmente. Uhum. A Carolina, né, que tu comentou, a Carol Mariga, ela também é pesquisadora na FSM, aí eu vou deixar um recadinho para quem está em casa, porque ela participou do nosso segundo episódio, fiz uma entrevista com ela, uma conversa super interessante, então quem tiver interesse também de saber um pouquinho mais sobre essa entrevista, sobre o estudo dela de dermatite atópica canina, pode clicar no nosso perfil aí, acessar o terceiro episódio que foi com ela. E voltando aqui para o nosso episódio, eu queria te fazer uma pergunta, Saulo, especificamente para ti. Tu já deu um pouco um relato sobre essa questão do tratamento em animais, que tem mostrado um bom indício, né? E recentemente eu vi que tu orientou um projeto que foi finalizado em março sobre o uso de cannabis em cães com linfoma multicêntrico submetidos à quimioterapia. Um pouquinho difícil assim de entender, mas é um assunto super importante, né, que tem essa questão mais a ver com câncer, que é algo que tem sido muito estudado para humanos também. Se tu pudesse nos contar um pouquinho qual que é a experiência do uso da cannabis dentro desse processo, já contou um pouquinho que na dermatite tem bons resultados e para essa outra questão também. Sabe que esse projeto do linfoma, né, foi da Bruna, né, uma outra aluna minha. O linfoma é um tumor que dá frequentemente em cães e gatos também, né? Eles são frequentemente acometidos pelo linfoma, e geralmente é uma neoplasia que ela não tem uma cura, ela tem uma remissão em que ela desaparece por algum tempo, né? Mas que invariavelmente depois de um certo período, e esse período é variável de paciente para paciente, ela vai recidivar, né? E aí ela vai causar muitas vezes efeitos tão graves que o animal morre, né? E é justamente buscando isso que a gente tentou inserir no tratamento a cannabis, porque o animal vai à morte por conta da quimioterapia, os efeitos da quimioterapia, né? E é uma quimioterapia muito longa, né? Muitos animais não sobrevivem à quimioterapia, né? Ou pelo próprio efeito do tumor, né? Quando não responde à quimioterapia. Então a gente buscou tentar introduzir a cannabis, né, nesses pacientes que estão submetidos à quimioterapia por linfoma em cães. E interessante porque a gente não conseguiu o resultado que a gente queria, não que a cannabis não tenha feito um bom resultado, ela até causou um resultado bem satisfatório, então uma alteração que acaba levando o paciente muitas vezes a óbito é a neutropenia, que é uma diminuição das células de defesa, né, por conta da própria quimio, inclusive. A gente conseguiu fazer com que ela minimizasse isso, né? Mas a gente
pretende fazer outras pesquisas nesse mesmo ramo, porque a gente teve um problema de falta de paciente. Então a gente pretendia trabalhar com um número X de pacientes e não conseguiu, por conta de que a gente trabalha com rotina, né? Então rotina é aquela coisa, né? Assim como pode vir muitos pacientes, mas assim como também eles podem desaparecer, né? E a gente não conseguir. Mas a gente viu sim, viu resultados, os artigos não estão publicados ainda, estão sendo submetidos, né? Mas a gente viu alguns resultados bem bons, bem promissores para cannabis, né? Em cães com linfoma, mas que precisam ser ainda aprimorados, né? Que precisam ser talvez abordados de outra forma, com mais pacientes, né? Especificamente com mais pacientes, para que a gente consiga, então, talvez observar de maneira mais clara essa questão, né, da cannabis no linfoma. Perfeito. Essa é uma questão que eu conversei muito com a Carol e vejo ela brigando muito para conseguir pacientes, né? Isso é outro problema que o pesquisador tem também, esse objeto. E queria te perguntar, André, sobre o projeto que tu comentou agora um pouquinho, do Leonardo. Tu me disse, a gente conversando um pouquinho antes, que já tem 2 projetos em andamento, que estão em fases finais. Como é que tem sido trabalhar com essa pauta e quais têm sido os resultados que vocês têm encontrado? Eles são favoráveis? Eles são o que vocês esperavam? Bom, até vou fazer um adendo aqui sobre a fala do Saulo, né? Eu vou chamar de Saulo porque eu já conheço há bastante tempo já, tá? Mas ver como é que é essa ideia. Existe um medicamento nos Estados Unidos que é liberado lá, que é o Marinol, e ele vem com essa proposta para pacientes que estão fazendo uso de quimioterapia, para aumento do apetite. Então, e é bem antigo o Marinol, acho que é da década de 80 que ele foi liberado nos Estados Unidos. 80 ou 90. No Brasil não tem, mas tem lá. Então, só para ter uma ideia, que ele já vem sendo estudado, os canabinoides, com outras propostas também. Eu vou falar sobre o projeto do Leonardo, então. A ideia do projeto do Leonardo, partiu dele, foi um desafio, na verdade, né? Ele propôs o seguinte: todo mundo trabalha com canabidiol com a ideia da epilepsia. Muito bem. Mas, e será que o canabidiol poderia ser um neuroprotetor à epilepsia? Né? E aí, nesse papo que ele foi trazendo, a gente foi discutindo. E nós observamos que, de fato, não tem. Bom, mas nós estamos numa pegada relacionada às questões lactacionais. Né? E nessa aí, que foi parte do mestrado dele, mas com outras moléculas, nisso foi quando ele quis juntar essa parte lactacional, que ele já tem esse conhecimento, com a parte dos canabinoides. E chegou-se, então, canabidiol, lactação e neuroproteção. A proposta inicial, num primeiro momento, é verificar a segurança do canabidiol para ratos, no caso, que são expostos ao canabidiol pela via lactacional. Ou seja, a rata ela tem a gestação normal, não tem exposição nesse momento. No momento que tem os filhotes, ela começa a ser exposta ao canabidiol na dosagem que seria equivalente à humana máxima. Até porque o canabidiol tem um tal defeito do invertido. Tá? Ou seja, não adianta dar uma dose maior porque não vai ter mais efeito. E observar essa segurança da exposição lactacional do canabidiol frente a esses ratos novos. Essa é a primeira etapa. Se caso o canabidiol for extremamente seguro para os ratos novos, será feita uma segunda etapa do projeto. E essa aí é a que é a mais ambiciosa na proposta. Qual é a proposta? Esses ratos seriam expostos a diferentes concentrações de canabidiol durante a lactação, somente o período lactacional. Eles ficariam adultos e, quando adultos, eles sofreriam, no caso, uma indução à epilepsia. E a ideia é ver se esses animais que tiveram exposição ao canabidiol na etapa de lactação seriam menos propensos a serem epiléticos. Se de fato isso acontecer, nós acreditamos que muita coisa vai mudar a partir daí. Porque num primeiro momento a gente prova que o canabidiol é seguro. Então, muito bem. Mas se de fato ele chegar a provar essa neuroproteção frente à epilepsia, imagina aquelas pessoas, já extrapolando para humanos, aquelas pessoas que
têm um risco de desenvolverem epilepsia, já sabidamente de família. A mãe, no momento que ela fica sabendo, sabe-se disso, a mãe, então, ela vai tomar canabidiol como um preventivo, profilático, durante todo o processo de amamentação. Se de fato isso chegar a acontecer, realmente muita coisa mudaria a partir daí, até uma visão em relação ao canabidiol. Como já está acontecendo, eu vejo com bons olhos em relação aos canabinoides em geral, né? Então essa é a proposta, é ambiciosa, né? Terá avaliações computacionais, que já é o que a gente está mais realizando no momento, são avaliações computacionais. Terá uma avaliação in vitro, né, de cultura de células, e estamos agora nas etapas finais de pedido de animais. Então tem toda uma sequência para chegar até aí. Esperamos que tenhamos bastante sucesso, né? Que os dados, que as nossas propostas, né, sejam então concluídas com aquilo que a gente almeja aconteça de fato. Se for, sensacional. Perfeito. Acho super legal ter vocês dois assim na minha frente, porque, como vocês estavam comentando antes, tu, Saulo, foi um dos pioneiros nessa questão do óleo dentro da FSM. Tu e a Carol, né, trouxeram isso, e aí o André já um pouco mais recente, mas os dois muito interessados pelo assunto, e isso é uma coisa que eu vejo como crescente, assim, vou adiantar uma das minhas perguntas, essa questão do interesse pelas pesquisas, como vocês comentaram, o Anuário da Cannabis Medicinal de 2023 da Kaya Mind, ele traz essa questão de dados, assim, mostrando que foram pedidas autorizações para a Anvisa em 2021, foram aceitas 10 autorizações. Em 2022 já foi o dobro. E só no primeiro semestre de 2023 já foi 20 também, tipo, igual a 2022. Vocês também percebem esse apreço maior dos pesquisadores por esse tema? Por que essa crescente? O que vocês veem envolto nisso? Eu percebo muito. Tu vê até pela mídia, né? A mídia hoje, ela divulga muito mais, né? Então, as pessoas também se interessam mais, e puxando esse assunto da epilepsia, né? Que o André está trabalhando vai trabalhar com esses ratos, né? A partir de agora, a epilepsia foi o carro-chefe, né? Porque foi o que mais a gente ouvia falar, né? Epilepsia, né? E aqueles pais que começaram a plantar em casa porque o filho tinha, né? Inclusive com risco de ser preso, mas aquela coisa que eles foram e que viram o resultado, né? E que tem resultado, né? E a partir daí abriram-se portas para que outras doenças também fossem investigadas, outros efeitos da cannabis fossem investigados. Então hoje é uma gama de doenças em que se investiga a cannabis, e que muitas, o efeito é bom, né, do óleo de cannabis. E a gente chama atenção muito do óleo, né, o óleo full spectrum, né, porque é um óleo que tem não só canabidiol, né, tem outras substâncias, né, então THC e outros muitos, né, mais de 550 substâncias, que fazem o chamado efeito comitiva, né? E isso é uma grande vantagem que eu particularmente acho, né, daqueles produtos, em cima daqueles produtos, né, que tem o canabidiol puro, né? Então eu acho que tu tem que pensar nisso, nessa questão do efeito comitiva, que nada mais é do que o sinergismo, né, que uma substância, que uma molécula causa na outra. Então eu acho sim que essa questão do aumento das autorizações não é em vão, né, não é de graça, né, e espero que tenham muito mais, né, e por isso, talvez a gente vá conversar sobre isso ainda na sequência, a gente pede especialmente agilidade da Anvisa para liberar, né, especialmente instituições de pesquisa que queiram trabalhar no assunto. Particularmente, eu sou de uma área um pouquinho mais diferente, eu sou da toxicologia, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com peritos, conheço muitos peritos criminais. A gente pega ali também os casos, até mesmo de intoxicação do hospital universitário, um projeto de extensão que a gente faz essas análises toxicológicas. E, enfim, nos congressos conversamos, né? E é bem interessante, eu até posso deixar bem claro aqui, em relação aos canabinoides, em geral, essa marginalização está ficando de lado.
E por que isso? Porque realmente o pessoal começou a estudar a sério. As crenças, elas caem. À medida que entra gente séria, começa a trabalhar com isso aí, começa a observar, deixa os achismos de lado e começa a levar assim, o que é fato concreto, né? E eu falo, principalmente o pessoal da perícia, porque o pessoal da perícia, claro, eles têm a lei, tem a questão legal, mas não é nem por isso, mas são profissionais extremamente gabaritados, a grande maioria tem doutorado, a grande maioria tem amplo conhecimento, então eles já conhecem bem isso aí. Infelizmente, até no caso da maconha em si, quando fala maconha, parece que para muita gente ainda fica um termo pejorativo de forma muito negativa, né? Mas se a gente, quando estuda a história, não vou falar aqui da história da maconha, mas quando a gente estuda a história das drogas, a gente vê o quão preconceituoso foi a questão da maconha em si, né? E, por sua vez, acaba atingindo os canabinoides, que são esse grupo de moléculas que a gente está aqui, realmente, que é o nosso real interesse de estudar. Até o que o Saulo comentou em relação a essa questão, né, do full spectrum de canabinoides. Vejam só, a gente quando trabalha no sentido de segurança de substância, nós procuramos sempre trabalhar com aquela substância, porque a gente tem que ter certeza dela. No momento que a gente tem uma ou mais substâncias, aí o jogo pode mudar totalmente. E até o Saulo pode fazer um comentário, não sei se ele tem algumas patologias que observa-se que isoladamente um canabinoide não tem o mesmo efeito quando nós temos um grupo de canabinoides atuando. E isso ainda não se sabe exatamente o porquê. Então vejam o universo que ainda tem a ser explorado em relação a isso. Então esse é um ponto que realmente precisa ser assim, sensibilizado no sentido, olha gente, temos que entender, temos que estudar, não tem mais que fazer essa marginalização, sabemos o que é bom, sabemos o que é ruim. Então, como toxicologista, a gente sempre trabalha com riscos e benefícios. É uma máxima da toxicologia. Tá? E até o presente momento, os benefícios são muito mais favoráveis aos canabinoides, ao óleo de cannabis, enfim, aos produtos canábicos, do que de forma negativa. Isso aí é uma coisa que tem que ser muito bem, não é explorado, mas muito bem informado à população em geral. Tá? Então, um encontro como esse, na verdade, é um excelente momento para explicar isso aí. Sim. E outra coisa, né, André? Uma coisa que a gente não consegue conceber, porque toda droga, né, e aí eu estou falando droga no sentido geral aqui, um medicamento é uma droga, né? Toda droga tem seu efeito colateral. Toda droga. Se eu não souber usar de maneira correta um benzodiazepínico, que é um ansiolítico, um calmante, né, ele vai me levar a alguns efeitos adversos, né, graves muitas vezes, né? Bom, a cannabis também tem esse, né? O óleo de cannabis também, porque tem algumas moléculas ali que podem levar a isso. Mas no momento que tu usa de maneira correta, não tem porquê tu, né? Então, tu ficar duvidando daquilo ali, ou agindo de forma a bloquear a evolução, né? Sobre aquela molécula. Ela vem só para ajudar, né? Ela vem só para ajudar. E para ajudar, muitas vezes, pacientes que já usaram todos os medicamentos possíveis, né? Medicamentos estudados e comercializados, e esses não funcionam, né? Então, é só uma questão de esclarecer, como o próprio André falou, esclarecer a sociedade e usar com parcimônia, assim como qualquer medicamento deve ser usado com parcimônia. Por exemplo, nós tivemos uma situação assim, isso aconteceu nos anos 90, eu até faço essa pegadinha em aula, né? É um jornal dos Estados Unidos, ele fez uma pegadinha nos anos 90, então pré-internet ainda, 94, 95, enfim, no qual eles colocaram uma nota no jornal que era uma brincadeira falando de uma nova droga que tinha sido liberada, que tinha sido encontrada nas ruas de uma pequena cidade dos Estados Unidos. Lembrando que a gente tem que pegar o contexto histórico, né? Tinha a questão do Pablo Escobar, recente, tinha sido morto em 93, aí logo em 94 surge uma outra coisa. Então, o pessoal, a sociedade dos Estados Unidos estava ainda muito sensibilizada a essa questão. E relatam que eram pessoas cambalhando, relatam que eram pessoas que estavam vomitando, teve gente que morreu por hipoglicemia, desidratação e etc, etc, né? 3 mortes confirmadas próximo do Halloween. Os caras colocaram isso na nota.
e era um truque para verificar o quão a sociedade, daquela comunidade era sensível, vamos dizer assim, a fake news, a notícias mais midiáticas, assim, né? O que acabou acontecendo? Aquela comunidade entrou em, não vou dizer em colapso, mas ela ficou extremamente nervosa com essa situação, pediram às autoridades, etc. Isso tomou uma proporção que o jornal depois teve que vir a público explicar o que eles tinham feito, que era uma brincadeira, pode ser considerado mau gosto, enfim, mas que era uma brincadeira, isso para provar como a sociedade, em geral, ela não está preparada para esse tipo de situação, e quando relataram que aqueles sintomas eram típicos de intoxicação por etanol, por vodka, whisky, aquela própria sociedade não acreditou naquilo ali. Sim. Vejo assim o negócio. Mas como falou o Saulo, toda substância tem seus riscos, né? O NIDA, National Institute of Drug Abuse dos Estados Unidos, uma coisa que tem se chamado a atenção em relação à maconha apreendida nos Estados Unidos, aí é maconha mesmo no sentido droga, né? É uma planta, então eles conseguiram melhorar as concentrações de THC. Antigamente se pegava concentrações de THC de 3 a 5%. Hoje, eles estão pegando maconhas apreendidas nos Estados Unidos, circulando nos Estados Unidos, com teor de 18%. Calma aí. Aí agora já é muito. Isso já muda o paradigma. Não é o skunk, não é a super maconha, mas eles... isso sim representa um risco, porque é uma coisa que estava sendo vendida de forma ilícita, sem um conhecimento, e aí já muda também alguns perfis até do consumidor, né? Então vejo que tudo tem essa questão de risco, benefício. Não tem como fugir disso. E é interessante essa questão agora que tu trouxe da diferenciação dos canabinoides, né? Tu tá montando um kit comercial para determinar os canabinoides, é uma pesquisa que tu tá desenvolvendo. Tu poderia contar um pouquinho mais sobre essa pesquisa? Eu sei que ela não pode ser muito falada, mas é um estudo super interessante. Eu vi algumas informações ali que é super inovador, inclusive. Isso é uma coisa, antes, só abrindo um parênteses, que eu estava pensando antes, que essa questão da novidade, do não explorado, também é algo que chama a atenção dos pesquisadores, né? A gente fala assim, por exemplo, no pai da cannabis, que é o Meshulam, que veio a falecer agora, sabe? O Elisandro Carlini também, enfim, nomes importantes vieram a falecer, enfim, estavam com a gente há tão pouco tempo, então é uma planta que tem muita possibilidade de ser explorada, né? E aí, só fechando um parênteses aqui, peço para tu falar um pouquinho do teu projeto. Então, de uma forma tranquila, assim, eu posso falar os objetivos tranquila. Ele tem a questão da confidencialidade, a questão dos produtos que são utilizados nele. Mas, basicamente, falar a proposta é tranquilo. A ideia é desenvolver um kit comercial para determinação do perfil de canabinoides em produtos canábicos, né? Então, em óleo de cannabis, principalmente, sempre tem aquela dúvida, o que tem mais? Será que tem mais THC ou tem mais CBD? Ou, enfim, o que nós observamos num primeiro momento? Esse foi um trabalho que foi feito, não vou dizer ao acaso, mas nós tivemos uma surpresa positiva em pouco tempo. Nós começamos a tentar desenvolver um método rápido no sentido científico. Desenvolvimento de método para publicação científica. Entretanto, tivemos ali um pulo do gato, vamos dizer assim, com alguns reagentes, e nós conseguimos diferenciar aqueles que tinham mais canabidiol daqueles que tinham mais tetraidrocannabinol. Isso aí eu conversando com o pessoal das CAMED, em especial com o Henrique e depois o Matheus, expliquei a proposta e eles acharam fantástico. Por que isso? Isso é interessante falar, porque no Brasil temos apenas um único reagente que é vendido comercialmente no Brasil para fazer essa diferenciação. Tá? Então, a proposta da nossa pesquisa é fazer um reagente que seja melhor ainda do que esse que está sendo comercializado. Tá? E até o presente momento, nós tivemos sucesso nessa diferenciação. Já tivemos uma situação de pegar óleo de cannabis que houve um erro de identificação, enfim, né? No rótulo. Na rotulagem. E, no caso, a nossa IC, ela que está fazendo ali,
ela, por sua vez, ela até ficou apavorada na época, né? A Maria, ela ficou assim, nossa, André, tá dando tudo errado, eu achei que tava certo. Eu assim, calma. Mas o rótulo diz isso, calma, não é... A gente, como orientador, a gente é mais macaco velho, né? A gente já tomou bastante na cabeça. Calma, vamos esperar. Faz aí, vamos pegar os resultados, vamos ver. Por quê? Porque a gente confronta depois os resultados com as análises cromatográficas do Marcelo Barcelos, do professor Marcelo Barcelos, e com do Gustavo. Tá? Cada um faz uma técnica, mas as duas são cromatográficas, são técnicas excelentes para tal. E os nossos dados bateram com os dados de ambos, ou seja, o problema tinha sido na rotulagem. Né? Então isso mostra que realmente é confiável a proposta do método, e o desenvolvimento do kit, ele, digamos assim, está pela metade. Por que não foi para frente? Anvisa. Vamos deixar assim bem claro. Para vocês terem uma ideia, em junho eu fiz a compra do padrão de canabidiol. Eu acho que deixa bem claro que não é THC, é canabidiol mesmo. Tá? E eu recebi o padrão agora, hoje. Dia 12, né? Hoje é 12 de novembro. 5 meses. 5 meses. Então, isso também a gente tem um grande problema em relação aos nossos órgãos fiscalizadores, enfim, em relação a esses produtos aí. Se eu tivesse recebido ele com 1 mês de atraso, eu já teria terminado, com certeza. Pelo perfil da pesquisa, o perfil do trabalho, eu já estaria com o kit, digamos, pronto, com certeza pronto. Estaria pensando nas formas, como seria melhor de plástico, vidro, pinga-pinga, enfim, estaria pensando no acabamento, poderia ter me dado ao luxo em pensar no acabamento, tá? E a ideia é fazer ou uma startup ou uma transferência de tecnologia. A princípio seriam os 2 pontos, né? E aí, isso aqui eu quero parabenizar também o assessoramento do pessoal da ProInova, da UFSM, né? As poucas vezes que eu tive contato com eles em relação a esse produto, eu sempre fui muito bem atendido. Né? Sempre eles foram bastante solícitos, me ajudaram bastante até o presente momento. Perfeito. Vamos entrar nessa questão da UFSM. Já ia entrar um pouquinho na Anvisa, mas eu deixo para depois. E a gente entra na UFSM. Hoje a UFSM tem um grupo integrado de pesquisas com cannabis, que é o GIPCAN. Vocês dois fazem parte. A gente tem outros membros também que têm atuado. Eu gostaria de saber, hoje, dentro do cenário que a gente tem a nível de pesquisas no Brasil, a gente tem uma USP muito forte, uma Unicamp fazendo muitas pesquisas no tema, a UFSM surgindo assim, né, há pouco tempo, agora ganhando mais força. Como vocês entendem a UFSM dentro desse cenário de pesquisa no Brasil? E para vocês que pesquisam dentro da universidade, qual que é a importância da UFSM nesse processo? Já comentou, já agradeceu, mas um pouquinho mais da importância do setor como um todo, né, da entidade. A UFSM, ela surgiu, né, tá engatinhando ainda, mas eu acho que a gente deu importantes passos já, né, e passos bastante acelerados ou grandes, né, melhor dizendo, porque a gente descobriu muitas pessoas ou muitos grupos que trabalhavam ali dentro que a gente não sabia, né? Então a gente se descobriu ali dentro da UFSM. E aí, claro, a gente começou e aí deu a questão do merchan, né? Apareceu mais, e aí que as pessoas foram, né, digamos assim, saindo das suas tocas, né, e mostrando que elas também trabalham, né, ou têm o objetivo de trabalhar em prol da cannabis, né, do uso da cannabis, tanto que ali no GIPCAN, se vocês forem ver, ele é um grupo multidisciplinar, né, ou multiprofissional, porque tem pessoas ali de várias profissões, né, então química, farmácia, agronomia, veterinária, medicina, né, que se apoiam, né, nas suas pesquisas, né, e que muitas vezes, inclusive, desenvolvem pesquisas completamente fora, né. Então, o André está fazendo mais a parte lá no diagnóstico, né? Eu estou fazendo a parte do tratamento em veterinária, né? O pessoal da agronomia está descobrindo até efeito parasiticida, né? Então, são várias frentes de trabalho. E eu acho que isso, nesse pouco tempo que a UFSM está, né, tá no cenário nacional, fez com que a gente crescesse muito, né?
fez com que a gente crescesse muito, e isso também graças ao próprio apoio das próprias associações, né? Então, as associações, pelo próprio interesse que elas têm na divulgação, por essa questão medicinal, ajuda também a gente, né? Porque dos problemas que a gente tem, né? Uma das limitações que a gente tem nos nossos trabalhos é custo, né? Porque o óleo de cannabis, ele não é uma coisa que dá para se dizer que é caro, porque não é caro, mas para nossa população é. E para tu tratar um cachorro, por exemplo, né, pode ser mais ainda, né? Porque depende do objetivo do tutor, né, ou do proprietário. Às vezes ele não tem para tratar ele mesmo, né? Então muito menos o animal dele. Então, e a gente não viu nenhum tipo de objeção, né, de negativo em relação às próprias associações, né? Então, dentro das possibilidades delas, elas nos apoiam, né, nesse objetivo que a gente tem de divulgar a cannabis, porque na verdade é isso, né? Nosso objetivo é divulgar ao máximo para que outras pessoas também iniciem, né, e façam os seus trabalhos, né? Porque quanto mais divulgar, mais a gente consegue progredir até na questão jurídica, né? Para que haja mais liberação, para que a gente fique mais à vontade, para que a gente não trabalhe naquela coisa do medo, né? Ou do melindre, né? As coisas estão melhorando, né? Está muito lento, a gente acha que está muito lento, mas estão melhorando. Até, por exemplo, assim, imagina, eu entrei em 2016, né? Surgiu uma possibilidade de eu ter trabalhado com canabinoides ali em 2018. Tinha um rapaz que veio e eu neguei. Por quê? Porque eu sabia das questões relacionadas à compra de materiais por parte da Anvisa. Eu sabia toda essa questão aí. Então, assim, cara, o problema é que isso vai dar uma dor de cabeça. E ele só queria trabalhar com isso na época. Agora ele tá... A última notícia que eu soube, ele estava em outro estado até. Eu não moro mais no Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, queira ou não, isso dá uma murchada. Mas aí vem um ponto até, né? Eu tenho que falar de uma forma positiva, porque o trabalho que o Saulo e a Carol fizeram e que ganharam mídia, e eu estou falando uma grande mídia mesmo, foi muito bom. Foi muito bom, porque a própria UFSM percebeu... A UFSM, eu digo instituição, estou falando alunos, discentes, docentes, eu digo toda a comunidade universitária. De repente começou a olhar, calma aí, então nós podemos fazer isso, então é viável fazer isso, sabe? Isso aí foi algo fantástico. Queira ou não, eu fiquei estimulado quando eu vi isso. Veja, eu estava com uma visão muito pessimista em relação a esses trabalhos com cannabis, aí o Saulo fez esse trabalho, teve resultados maravilhosos, conseguiu chamar a atenção de mídia, conseguiu, enfim... Então você percebe muitas vezes, a gente sempre procura o estímulo muito longe, uma dessas o cara tá do lado, como agora, né? Ele e a Carol, né, no caso, né? E isso foi muito bom, para todos, na verdade. Então todos ali que estão no GPCAM, se a gente for ver, cara, cada um, claro, faz o seu trabalho, mas é muito interessante quando a gente conversa com cada um, o que cada um tá propondo. A mídia nos ajudou muito, né? E até hoje... A mídia a gente precisa da mídia para que haja a pressão positiva, né, que nesse caso foi positiva, para que a gente continue, né, porque isso vai fazendo com que as próprias autoridades, né, vão vendo, e isso vai tomando uma proporção que a própria população, a própria sociedade vê que é bom e pressiona, né, bem ou mal ali, pressiona para que o poder público se agilize e normatize a coisa, né? Que a coisa vá evoluindo. E falando nessa questão dos órgãos, né, que estão gerindo isso, a gente tem visto uns avanços em questão de mercado, por exemplo, tem RDCs propostos pela Anvisa, 660, 327, agora a gente teve a adição no Diário Oficial, se eu não me engano, foi na quinta-feira passada, da RDC, que eu posso estar errando porque é muito recente, acho que é 936, que é da questão da medicina veterinária, que agora os médicos podem prescrever. Então a gente tem esse avanço nesse campo, por mais que lento, como tu comentou antes, no campo do mercado em si, né, do negócio, dos produtos,
Como vocês veem esse avanço e esse apoio ou não apoio dentro da questão da pesquisa? A gente tem, por exemplo, algumas universidades, Universidade Federal de Viçosa, do Rio Grande do Norte, a própria UFSC, que já podem implantar, que tem esse aporte, né? Já podem iniciar desde a semente até o produto final fazendo essa pesquisa. A gente tem outras que já não podem. Como é que é essa questão? E aí já pergunto se dentro do GPCAM vocês têm conversas quanto a isso, quanto a futuro, o que vocês pensam para o futuro, assim, essa questão do plantio, por exemplo, ou ir por outra área. 2 perguntas em uma, mais uma vez, aí para a gente começar. Pode começar aí, Sal. Posso? Essa evolução, como eu falei anteriormente, ela foi muito rápida, né? E foi tão rápida que hoje se pensa em plantio, né? Na última conversa, no próprio evento que a gente fez, né, do GPCAM, alguns meses atrás, a gente se pensa em plantio, né? Se pensa em plantio. E eu, num primeiro momento, assim, eu achei o plantio um pouco audacioso, porque para tu fazer plantio tu tem que ter alguns controles, né? Algumas coisas assim. Mas também não é uma coisa que me diz muito respeito, porque quem vai fazer isso é agronomia, né? Eu só uso, né? Eu só vou fazer o uso. Então, como é a agronomia que vai fazer, mas a gente sabe que tem algumas, né? Especialmente em relação à parte de segurança, né? Tem que ter uma parte de segurança bem organizada, né? Para que a gente tenha um sucesso, para que não haja desvio, né? Porque o que a gente está fazendo aqui não é estimular o uso, né, da cannabis ou da maconha, né, de maneira recreativa. Isso já está bem estabelecido e é proibido e pronto, né? E não é isso que se discute. O que se discute é o uso medicinal para aproveitar uma planta, né, que tem vários benefícios, né, então, e que pode ser beneficamente, né, do seu ponto de vista medicinal, então, boa para a própria sociedade. Hoje nós vemos num crescente, né, como nós falamos, lento, mas eu acho que é crescente. Tu deste o exemplo aí da questão da permissão do veterinário prescrever, que é uma coisa que a gente fazia horas, né, porque a primeira RDC lá que eles fizeram, né, era só o médico que podia prescrever, né, e só, né. E a gente fica pensando, mas por que o veterinário não podia prescrever, né? Bom, mas a coisa tomou agora uma proporção que o veterinário já pode prescrever, né? Até então, até sair essa RDC, o veterinário que estivesse dentro de uma instituição de pesquisa, até ele pode prescrever, porque ele está fazendo pesquisa, mas se não, não, né? Então, hoje a gente evoluiu muito, e eu acho que isso vai ser muito rápido, né? Se não me engano, acho que a Federal Fluminense também, né, faz uma pesquisa importante também, né? Sim, nessa área recentemente eles divulgaram, exatamente. Então, várias instituições estão se interessando por isso, né? E como vocês podem ver, não é só num campo, né? É em vários campos, né? É inseticida, né? É para doenças em cão, é para doenças em humano, então é em vários, né? E vocês imaginam que isso já é tardio, né? Porque vocês imaginam que a cannabis ela existe desde lá antes de Cristo, né? E agora que ela está sendo olhada com mais carinho, digamos assim, né? Antigamente ela só era taxada a plantinha do barato, né? Aquela coisa, né, que é só para uso recreativo, né? E hoje está se vendo o outro lado, né? Está se vendo o outro lado, e eu acho que isso vai ser mais rápido. Eu acho que a partir de agora, que a gente teve esse apoio da mídia, que a coisa está mais divulgada, a população tem um maior conhecimento, né? Vai andar mais rapidamente, né? Até mesmo a revelia dos próprios governos, querendo ou não, a coisa vai andar, né? Porque o primeiro mundo já andou no primeiro mundo, né? As coisas, então, e isso hoje no mundo globalizado, né, em que tu abre o celular e vê o que estão fazendo no outro lado do mundo, né, as coisas andam mais rapidamente. Tem uma máxima, assim, que, queira ou não, né, se a gente for ver só a parte de canabinoides, maconha em si, a gente pega a história dela, é fantástica. A história da maconha, por que a maconha ficou com
esse lado negativo, né? Então é muito interessante, vem toda uma questão que não envolve o Brasil. Isso é, no mínimo, curioso, na verdade tem a ver com os Estados Unidos, mas o Brasil é quem comprou a briga. Esse enfim, mas isso aí seria uma outra situação, né? E aí o que acaba acontecendo? Quanto mais a gente conseguir sensibilizar a nível de mídia, melhor, né? O grande problema, que isso a gente tem que sempre ressaltar, o grande problema é o seguinte: nós queremos fazer pesquisa com cannabis medicinal. Ótimo. Essa é a nossa proposta, certo? Em nenhum instante os pesquisadores querem incentivar o uso recreacional. Até porque isso envolve outras coisas, muda totalmente, não é objetivo nenhum nosso, no caso, né, ou dos pesquisadores. Todo mundo tem uma ideia muito focada. Qual é o problema? É como isso chega errado para a comunidade em geral. Né? Por mais que a gente explique a proposta, me parece que muitas vezes as pessoas, por questões suas próprias concepções, convicções ideológicas, enfim, né, acabam não ouvindo mesmo, não querendo ouvir, não quer ouvir. Tá? E vejam assim uma situação. A gente tem agora diferentes universidades que estão trabalhando com cannabis. Já tem uma rede, queira ou não, já tem meio que uma rede de pesquisadores de cannabis. A gente já sabe quem mais ou menos o que está fazendo, né? Até porque a gente pega os artigos científicos, a gente tem um grupo muito forte em Ribeirão Preto, né? Se eu não me engano, o Dr. Kripa, eu acho que é o sobrenome dele, se eu não estou enganado, tá? E o Brasil é um dos países que mais pesquisam cannabis, vamos dizer assim, canabidiol, vamos especificar, apesar de todas as restrições. Apesar de todas as restrições e dificuldades, o Brasil está entre o top 5, se eu não me engano, do mundo em relação. Então, e é muito claro, é para fins medicinais. Então, qual é o problema? Assim, né? Se a gente começa a ver, é uma hipocrisia, na verdade. Eu posso trabalhar com fentanil, que é um opioide extremamente potente, mas eu não posso trabalhar com canabidiol da mesma forma. O fentanil tem um alto grau de dependência, é utilizado para fins hospitalares, ele tem uma aplicação terapêutica muito interessante, ele tem, né? Enfim, ele é um medicamento para tal proposta, mas se ele for usado para fins recreacionais, ele faz um estrago gigantesco, né? Então, estão querendo assim, demonizar o que não é para fazer. E a nossa ideia aqui com pesquisadores é medicinal, esse é o nosso objetivo. E é o objetivo de todos, na verdade. No fim, acaba sendo isso. Mas muito além da questão de mídia, também vem a questão de dinheiro, né? Queira ou não, eu aqui vou aproveitar esse espaço para dizer, eu acho que no dia que tivermos grandes grupos empresariais ou grupos empresariais com força econômica e barra política dentro do território brasileiro e que estejam afim, isso muda. Acho que tem que deixar bem claro isso. Bem claro. Se tiver um grupo de alguém com grana aqui no Brasil que queira investir em cannabis, que tem alguma atuação política, eu acho que aí começa a mudar. Acho que só a nossa força aqui, mesmo com mídia, mesmo com os pesquisadores, a gente não tem essa força de mudança no sentido legislativo. E aí precisa ter uma força econômica e política para tal. Por mais que a gente faça barulho, por mais que... Acho que vai até um ponto. Isso. Nosso teto vai até ali. A gente precisa, na verdade, a gente com dinheiro e com força política para mudar. Senão, não vejo como. Isso é algo que eu sempre vejo aqui nessa mesa. A gente fala muito em progresso em estar melhorando, aí chega alguém e traz a barreira, assim, traz uma questão para botar assim no lugar, eu acho. E isso são pontos importantes, né? E aí eu queria trazer um pouquinho para esse lado dos pesquisadores, né? Como tu comentou, a gente sabe, a USP, por exemplo, estava falando sobre produção científica, se eu não me engano, foi em 2021 ou 2022. Ela foi considerada a universidade com maior produção científica do mundo sobre canabidiol. Então, ela já foi o top 1. Hoje em dia, eu já não sei muito bem onde ela figura, como tu disse, top 5. Então, mas a gente vê
como tu comentou, a gente vê sempre rostinhos parecidos, né? Pessoas carimbadas, assim, que produzem sobre o tema. Falando, vou botar um pouquinho vocês na parede, assim, falando dentro desse campo dos pesquisadores, que a gente sabe que é algo super amplo. Vocês já acham que, amplamente falando, isso é uma coisa que já está normalizada? Essa barreira do preconceito já foi quebrada? Pergunto isso também porque eu converso com muitos médicos que me falam que existe um grupo, um grande grupo, na verdade, que não quer nem ouvir o outro lado, sabe? Que é contra e bate a porta. Vocês também veem isso dentro do campo da pesquisa? Como é que é esse lado do contato com um pesquisador que às vezes é contrário, por exemplo? Posso começar. Então, eu acho que talvez eu vou ser um pouco polêmico aqui. Tá? Em relação aos colegas pesquisadores com quem a gente tem, claro, contato, enfim, eu não vejo problemas. Pelo contrário, o pessoal até tem interesse. A grande questão é o medo. O medo de ter alguma consequência futura, coisas do tipo, né? Mas, realmente, eu senti por parte da comunidade médica. Uma vez eu tive uma oportunidade de ver com o pessoal da estudantes de medicina, ou seja, estão na graduação, eu senti uma certa resistência. E eu não esperava. Eu particularmente, o André, não esperava que tivesse estudantes que estão ali entre a faixa, sei lá, de 20 a 30 anos, vamos considerar aí, que tivesse uma certa resistência, né, em relação a cannabis. A cannabis voltando sempre no sentido medicinal. Eu não esperava. Também não perguntei, não entendi porquê, mas foi um grupo de WhatsApp, surpreendeu mesmo. Eu vejo isso também. Eu vejo isso que a medicina ainda está... Tanto que, se vocês forem observar, as próprias pessoas que, quando querem usar, né, elas têm que procurar determinados médicos, né? Porque nem todos, e boa parte, não acredita ou não é contra, né? Enfim. Então, tu tem que falar com um determinado médico que aceite e que prescreva, né, para um determinado tipo de tratamento, né? Quando muitas vezes aquele tratamento que a pessoa está fazendo não funciona mais, né? Mas eu vejo isso muito na área médica. Na nossa área, eu não tenho uma opinião formada, porque são poucos grupos ainda, né? Eram bem menos, né? São poucos hoje, e que o André falou, é uma verdade absoluta. O pessoal que não trabalha, muitas vezes, é porque realmente não tem condições, né? Uma outra coisa que limita um pouco a gente também é porque eu trabalho com pesquisa clínica, né? Então eu preciso ver efeito e eu preciso pelo menos ter uma base do que está fazendo aquele efeito, né? E a gente, pelo menos aqui na universidade, temos algumas limitações de ver o que tem aquele óleo, né? Então ele é mais rico nisso, ele é mais rico naquilo, além daquilo, né, ele é mais mais CBD, é mais THC, que a gente usa mais CBD, né, porque THC a gente não pode usar, tem limitação, mas o que mais de substâncias que tem? E isso a gente tem limitação, especialmente de dinheiro, porque essa questão do estudo da molécula é caro, né? Tu usa tecnologia que é cara, né? E ao mesmo tempo, eles que fazem essa parte mais química não têm acesso aos reagentes, que muitas vezes são importados e que não têm permissão de entrar no Brasil. Então a gente vê isso, por isso também que a gente usa essa coisa do óleo, que é lá high CBD, high THC, equilibrado, né? Mas do restante a gente não sabe, né? Tanto que muitas vezes na própria veterinária, né, e quem trabalha com cannabis, né, clinicamente sabe disso, muitas vezes tem aquela questão da dose pro paciente, né? Para um paciente, a dose lá de 2,5 miligramas quilo, né, por dia é suficiente. Para outros não, né? Precisa dar mais. E isso muitas vezes atrapalha um pouco a pesquisa, né? Porque na pesquisa geralmente tu tem que fazer uma coisa mais padrão, né? Até para os órgãos éticos aceitarem, né? Até para tu ter depois como discutir, né? Tu usou uma dose num, outra dose no outro, como é que tu compara isso, né? Então isso a pesquisa tem, né? Ela te engessa um pouco. E então essas dificuldades a gente vê
um pouco ainda. Mas eu acho que, assim, os grupos estão crescendo, né? E muito, eu acho que as pessoas que não trabalham ainda, muito é pela questão, a questão econômica, não tem estrutura para fazer determinadas análises, e outros por medo, né? A questão jurídica. Até, por exemplo, assim, teve acho que não foi o Globo Repórter, é a Profissão Repórter, né, em 2022, relacionado a isso aí. Então, mostrou a produção do óleo de cannabis lá em São Paulo. Foi levado ao laboratório do professor José Luiz da Costa para fazer análise. Então, ele manda um resultado dizendo quais são os canabinoides que tem ali, com método cromatográfico, LC-MS, que é o melhor, no caso. E que nem ele falando até, a gente quer dar uma segurança do que a pessoa está usando. A proposta do kit que a gente está desenvolvendo, a ideia é essa, a proposta que o professor Barcelos, a ideia é essa, quer dizer, a ideia é essa, e o que as pessoas realmente, o que tem ali, de fato, nas devidas proporções, considerações, por que isso? Por causa da dificuldade de conseguir o preço, enfim, uma série de outros empecilhos, tá? E aí que vem essa parte, tem na nossa Constituição, cara, isso aí que é a parte que a nossa Constituição diz bem claro em relação à questão de saúde, né? Um dever do Estado. Então, o Estado não poderia ser tão maléfico a esse ponto. Chega a ser muito contraditório. Não, e ainda mais em relação à cannabis, que é uma planta que é muito pouco estudada ainda, né? E a gente precisa justamente dar esse lastro científico, porque senão tu abre brecha para aquela coisa do achismo. Porque eu acho que funciona, eu acho que não funciona, eu acho que isso só faz mal, mas tu não sabe o que tem ali, né? E enquanto for assim restritivo, tu cada vez vai saber menos, e aí abre campo para isso. Sabe? Aí mostrando lá, por exemplo, tem uma situação até que falei rápido com algumas pessoas que fazem análise de óleo de cannabis, eles disseram, olha, já teve óleo de cannabis que a pessoa achou que tinha CBD e não tinha. Não tinha os outros canabinoides. Aí a pessoa estava usando quando ele estava fazendo efeito. O efeito que ele queria. Opa, calma aí. Então não é só o CBD. Aí tinha outra, a gente foi analisar, era CBD, mas na verdade tinha THC. E por isso que a pessoa não teve um bom resultado. Então veja, são essas situações que a gente quer evitar de fato. Abre brecha para clandestinidade, né? Exatamente. Como em vários outros campos que tem isso aí. Sim, e também abre brecha para uma coisa que foi muito falada aqui, vocês pontuaram como importante, que é a segurança. E aí abre brecha para uma não segurança, né? Porque a gente vê que hoje é um óleo, vem da planta, então existem alternativas, como o autocultivo, por exemplo. Aí são pessoas que não têm essa análise, que já é difícil para alguns, para essas pessoas. Então, tem algumas associações que fazem, algumas empresas, mas realmente é mais uma das dificuldades que vocês elencaram hoje. André, Saulo, eu vou agradecer vocês. A gente fez um baita programa hoje, agradeço de verdade vocês, adorei ter a presença de vocês no nosso último AscaCast dessa temporada. Eu vou abrir agora um espaço para vocês se despedirem, darem um recado final, aí inclusive se quiserem falar com o pessoal diretamente com a câmera, aí pode ser ali, ou se não. Então, mais uma vez agradeço André e Saulo pela participação. Na verdade, a mensagem que eu queria deixar, né, para as pessoas é que as pessoas se informem, né? Eu acho que isso hoje tem os meios para isso, né? Então, hoje não dá para dizer eu não sabia, né? Se tu abrir o celular hoje no Google, tu descobre, né? Então, procurem, claro, que sites, né, que dão informações fidedignas, né? Ou procurem pesquisadores, pessoas, né? E, enfim, eu não estou falando aqui de uma área só, mas nas mais diversas áreas, né, que trabalham com cannabis, né, com o assunto, para buscar a informação correta, né, e aí conseguir conversar com outras pessoas e passar essa informação para outras pessoas. Né? Não entrem nesse campo do achismo, né, e especialmente esse campo do achismo porque a minha ideologia não concorda. Né? Pensem na questão científica, né, no que vai ajudar a sociedade, pensem no que já ajudou, no que está ajudando, né, e aí tomem as suas posições. Né. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas precisam ser contra ou a favor, né, cada um tem a sua opinião e a gente respeita, né, a opinião de todo mundo, mas tomem as suas decisões, né, tenham as suas opiniões baseadas em informações corretas, né.
não no que qualquer um, né, que não tem conhecimento disse para mim, né, ou que eu li num site X ou Y lá, que não vai me dar a informação correta, né? Busque essas informações, né? A gente agora está desenvolvendo esse projeto da Carol lá no hospital. Muitas pessoas já nos procuraram, né? Ela está indo agora, o projeto está indo muito bem, né? E muitos animais realmente estão conseguindo ter uma estabilização dos sinais, porque essa doença não tem cura, né? Não é a proposta curar, né? É manejar a doença de uma maneira mais natural, com menos efeito colateral e num custo menor. Tá? Eu também agradeço, né, por esse espaço que vocês dão aqui, né, justamente porque qualquer movimento como esse que vocês fazem, né, vai fazer com que a gente chegue cada vez mais longe. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado. Bom, então, primeiramente, agradeço a oportunidade, né? Foi muito bom encontrar o Saulo aqui, a gente poder fazer essa troca de ideias e informações, tá? Agradeço também ao nosso anfitrião. E, seguindo as palavras do Saulo, né? Os pesquisadores querem apenas esclarecer dúvidas, e principalmente com essa questão da cannabis medicinal. A gente quer esclarecer essas dúvidas, a gente quer trabalhar apropriadamente, com segurança, e que a gente possa dar as respostas que a sociedade está pedindo. É uma dúvida dos pesquisadores, com certeza, mas a sociedade também clama pelas respostas perante essas dúvidas. Tá? E é o nosso papel como pesquisador fazer isso. Então, o que a gente quer de fato como pesquisadores é esclarecimento dessas dúvidas. E a gente tem várias dúvidas, a sociedade tem, e a gente só quer fazer isso aí. Então, por favor, tenham a grande população, né, tenham uma mente aberta em relação às informações apropriadas que estão chegando. Tá? E isso aqui, até eu vou fazer um adendo maior, não apenas para cannabis medicinal, mas hoje o Brasil também está sendo um expoente na área de psicodélicos. Aí um pouco fora, é outra situação. Mas pode falar, por favor. Tá? Mas temos pesquisadores muito bons no Brasil que estão nisso aí, e que eles sofrem os mesmos problemas que aqui nós relatamos, ou até pior. E eles são reconhecidos internacionalmente. Só no Brasil que eles não... Assim, só o Brasil que não está conseguindo realmente fazer acontecer. Mas, apesar dos pesares, o pessoal consegue. Sabe? Então, isso é a mensagem que eu digo, assim, a gente é muito resiliente. A real é essa. A gente é demasiadamente resiliente com todos os passos, né? Mas é que a gente tem um objetivo que é realmente fazer o nosso papel como esclarecedores científicos para a população em geral. Então seria isso. Perfeito. Mais uma vez agradeço ao professor doutor André Vale de Bairros e ao professor doutor Saulo Tadeu Lemos Pinto Filho, ambos da UFSM, que estiveram aqui comigo nesse período conversando sobre a cannabis, sobre pesquisa. E agradeço também a quem estava em casa, quem nos assistiu, nos ouviu. Eu sou Bruno Vargas, sou voluntário da Ascamed, e agradeço para quem estava aí comigo. Valeu, falou e até uma próxima.